Ei, Formitinhos, tudo bem? Eu sou o Moura, LCP de Salvador e também Tietson Comitê de Governança. Estou aqui para falar um pouco sobre o RI e principalmente o que é importante para você prestar atenção nesse RIzão como LCP. Então eu vou falar de 3 tópicos que tem dentro desse RI e você tem que ler. Auditoria, muito importante aí para você entender os processos de auditoria e o que é auditado, o que precisa ser visto, o que você precisa ter noção como LCP. 2, relatório de membresia. Então, o que faz ou não uma entidade ser classificada como um risco na ESEC no Brasil. Então, você consegue ler lá tudo isso. E 6, membresia. Então, qual é o papel da membresia da ESEC no Brasil e o que é que pode acontecer com essa membresia em si. Então, quais são os critérios para ser, como muda de status, galera, que é expansão ou extensão, o que é que está acontecendo, beleza? Então, pontos principais. Vamos falar sobre auditoria. Auditoria, quando você vai lá no tópico 4, vai até o 4.7. Então, em auditoria, o que é que tem? Tem tudo sobre auditoria da ESEC no Brasil. Tanto a auditoria interna do CE, então como funciona essa auditoria interna. Se você não sabe, não é o TNA que faz, tem outro corpo que faz uma auditoria interna do CE da ESEC no Brasil. E aí tem o TNA também e as funções do TNA a nível de auditoria das entidades da ESEC no Brasil. Então, tem a auditoria do ICB, como funciona, a auditoria legal, como funciona, as timelines de auditoria, que você precisa prestar muita atenção como LCP, porque é uma diligência legal sua para deixar a sua entidade legalizada. Então, se você está com dúvida, vai lá, dá uma lida no RI e tenta entender, o que é isso, quais são as timelines, e 2, qual é o seu papel como LCP. Tenta entender seu papel como LCP para facilitar isso, sacou? Isso é uma das coisas mais importantes que você tem que entregar, o mínimo do mínimo, intercâmbio e fazer com que os intercâmbios estejam legalizados. E aí, outra coisa que a gente tem aí no RI é relatório de membresia. Então, o relatório de membresia, na sua estrutura, ele tem 4 tópicos que eles são analisados. Um é finanças, outro é estrutura, outro é legalização e outro é intercâmbio. Nesses 4 tópicos, existem critérios a serem avaliados, de se essa entidade é ou não um risco para a ESEC no Brasil. Então, é o ponto principal que vocês precisam entender sobre isso. Tudo que tem sobre relatório de membresia, a justificativa está lá. Então, se vocês querem saber, por que tal coisa é um critério do RM? Justificativa está lá. Por que intercâmbio é um critério do RM? Justificativa está lá. Então, tenham dúvidas sobre por que isso por que isso é importante para o relatório de membresia? Dá uma lida lá, você vai entender melhor. Então, lá tem os níveis e avaliação disso. Então, os níveis que vão de risco, alerta, essencial e ideal. Então, em cima disso, você precisa entender o que é que sua entidade precisa entregar para estar no ideal, mas o que é que pode acontecer caso ela não entregue, em que nível ela ficaria, dependendo das coisas. Então, pontos principais. Passar em relatório de membresia é muito importante, porque aí a gente vai para outro critério, que é você ser membro da ESEC no Brasil e ser considerado membro nesse momento, sacou? Então, o que é perder seu status de membresia? É você não poder votar em plenária nacional. Então, as extensões e expansões, elas não podem votar, mas as entidades confederadas da ESEC no Brasil, elas votam. Mas elas só votam se elas passarem no relatório de membresia. Então, se você perde, seu status de membro nesse momento, o que é que acontece? Você não pode tomar as decisões para a ESEC no Brasil. Então, é muito ruim para a entidade, não poder estar nesse processo democrático. É muito ruim para a ESEC no Brasil não poder estar em cima disso. Então, isso é uma das coisas. E aí, o que é que acontece também? Sua performance no RM, no relatório de membresia, pode afetar até suas mudanças de status. Então, você que está aí para virar extensão ou virar entidade, vai mudar de extensão para entidade, ou vai mudar de expansão para entidade, presta muita atenção nisso. Então, mudança de status é uma das coisas que vocês têm que prestar atenção de como vocês vão fazer, o que é que vocês precisam fazer para estar lá. Então, lá tem todo o procedimento de mudança de status. Tem o procedimento de o que é ser e como ser um membro da ESEC no Brasil, então como abrir uma iniciativa de expansão, e também tem como desligar e o que acontece com os desligamentos das entidades. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, vai lá. E aí, eu tenho mais um minuto só para falar para vocês uma coisa muito importante, que é, vocês como CSN, vocês tomam as decisões tanto de desligar, quanto de mudar de status, quanto de mudar esses critérios. Vocês podem fazer isso. E aí, vocês têm esse poder de alteração e de levar o que é o melhor para a ESEC no Brasil, o que representa ser um risco ou não para a ESEC no Brasil, e até, como estão os processos de auditoria junto com os TNAs. Com o TNA. Então, o que eu recomendo é, conversem, vocês querem mudar algo em auditoria? Conversem com S6. Vamos trabalhar em, pensar realmente nisso. Vocês querem mudar o critério? Pensa com SC, com os subcomitês aí, pensa com um CSN, o que vai levar
para mudar. Porque, tipo, agora a gente já vai fazer um summit para tentar mudar o RM, tentar deixar mais democrático possível. Mas, sempre tenham em mente que as decisões que vocês vão tomar, elas são pro futuro da exec no Brasil e não são só para esse momento. Então, quando vocês pensarem no seu RM, no RI e nesses critérios, pensa o que é melhor para a minha entidade, o que é melhor para a exec no Brasil no futuro, para que a gente não corra riscos. Então, são isso. Tipo, esses 3 critérios aí são só sobre riscos, sobre legalidades, que você precisa entender como é o CPI, burocracias, você precisa entender, mas elas existem por um motivo bem simples, que é fazer com que as entidades estejam no seu melhor patamar de saúde, então que elas estejam saudáveis a nível de legalização e outros pontos também. Então, qualquer dúvida que você tenha, pode falar comigo, tá? Beijão!